Olá, hoje nós vamos falar sobre o Imposto de Renda 2024, Declaração de Imposto de Renda 2024. Vou trazer para vocês aqui situações de obrigatoriedade. Quem está obrigado a fazer a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de 2024 relativo ao ano de 2023? Eu trouxe algumas anotações, algumas observações interessantes sobre a obrigatoriedade. Então, se você quer saber se você está ou não obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda, ou mesmo se você deve fazê-la mesmo sem estar obrigado ou não, vou compartilhar isso com você agora nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Primeira situação de obrigatoriedade. Primeiro, quem está obrigado? Os residentes no Brasil. A declaração de imposto de renda, de ajuste anual do imposto de renda, ela é obrigatória para quem vive no Brasil, quem tem o seu domicílio tributário no Brasil. Então, as pessoas que moram em outros países, que têm residência e domicílio fiscal em outro país, não estão obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda no Brasil. Essas pessoas vão fazer a sua declaração nos seus respectivos países. Ah, mas eu sou brasileiro, estou morando nos Estados Unidos, como é que eu faço? Se você já regularizou a sua situação, você vai fazer a sua declaração aí nos Estados Unidos. No Brasil, você não está mais obrigado. O que você precisa fazer no Brasil é comunicar a saída definitiva do país, certo? E, naturalmente, apresentar a declaração de saída definitiva do país. Mas isso é objeto de um outro vídeo que a gente vai tratar em outro ponto. Mas então a declaração de imposto de renda ela se refere, ela se aplica aos brasileiros ou aqueles que ainda que não brasileiros tenham domicílio fiscal, que residam no Brasil, ok? Para estas pessoas, quais as situações de obrigatoriedade? Primeiro, ter recebido rendimento tributável em 2023 superior a R$ 30.639,90. Então, se o seu rendimento do salário, de aluguéis, de prolabore, foi acima de R$ 30.639,90, você está obrigado a apresentar a sua declaração. Se foi abaixo desse valor, você não está obrigado à apresentação por renda tributável. Existem outras situações? Existem. Quais são elas? Segunda, eu posso estar obrigado decorrente de ter tido rendimentos da atividade rural. Sim. Na atividade rural, o seu rendimento tem que ter sido superior a R$ 153.199,50. Aí você está obrigado a apresentar a sua declaração de imposto de renda e apresentar o demonstrativo da atividade rural para a Receita Federal. Isso, o demonstrativo convencional. Você também pode ficar obrigado a apresentar a atividade rural, demonstrativo de atividade rural, o caixa digital, acima de um determinado faturamento, que isso também nós vamos tratar em um outro vídeo. Mas vamos lá. Outras situações. Você também, se você recebeu rendimentos isentos, o que são rendimentos isentos? Lucros, rendimentos de caderneta de poupança, rendimentos de LCI, LCA, qualquer rendimento isento ou rendimento sujeito a tributação exclusiva, não tributável, acima de R$200 mil, você também está obrigado a fazer essa declaração. Lembrando que todos esses limites que nós estamos comentando, eles são anuais, então é durante todo o ano de 2023, certo? Outra situação, relativo a ganho de capital. Se você teve ganho de capital, que tipo de ganho? Por exemplo, você efetuou operações em bolsa de valores cuja soma durante o ano de 2023 foi superior a R$40 mil. Então, se você realizou vendas durante o ano e na soma foi acima de R$40 mil, você está obrigado a apresentar a declaração. Se foi abaixo, se foi abaixo disso, você não está obrigado, decorrente do volume de vendas. Essa é uma mudança importante que foi trazida já desde o ano passado, porque anteriormente qualquer operação em bolsa já te obrigava a apresentar a declaração. Agora não, você tem que ter tido vendas superiores a R$40 mil na soma durante todo o ano para te obrigar, certo? Ou você ter tido em um mês uma operação ainda que inferior a 40 mil, mas que tenha gerado imposto de renda. Então,
Exemplos disso aqui. Se você, durante o ano, você fez várias vendas, pequenas vendas, vendeu 5 mil de média durante o ano. No ano total você vendeu 60 mil reais. Então você está obrigado porque ultrapassou 40. Ah não, eu fiz uma única venda durante o ano, mas foi de 21 mil reais em ações. Então ela está uma venda de 21 mil reais. Se você teve ganho nessa operação, ela está sujeita a imposto de renda e você está, portanto, obrigado a apresentar a declaração em função disso, certo? Um outro aspecto interessante disso é o seguinte: Antônio Berto, então eu vou apresentar a declaração, eu tenho que apresentar a declaração, mas as minhas operações em bolsa foram abaixo de 40 mil, aí eu não preciso apresentar as operações em bolsa? Precisa sim. O que acontece? A condição dos valores para a bolsa, para as operações em bolsa, elas podem não criar a obrigatoriedade de você apresentar a declaração, mas uma vez obrigado a declarar, eu estou obrigado porque eu tive uma renda de 32 mil reais e aí eu tive operações em bolsa, mas foi de apenas 10 mil. Uma vez que você vai fazer a declaração, as operações em bolsa elas vão ser declaradas, são obrigadas a ser declaradas também, ok? Outra situação ainda relativo a ganho de capital. Qualquer operação com ganho de capital sujeito a IR. Se você vender um imóvel sujeito a IR, você vai fazer a apresentação. Ou se você vender um imóvel residencial e resolveu usar a isenção por aplicar o dinheiro, o produto dessa venda, na aquisição de um outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, que é um benefício que a legislação tributária concede. Você vai usar isso, não vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital da venda do seu imóvel residencial, mas você fica obrigado a apresentar a declaração. Ah, mas se a Receita vai me dar isenção, por que ela quer a declaração? Porque você pode usar esse benefício uma única vez a cada 5 anos, então a Receita está interessada em fazer esse controle, certo? Isso na diversas situações a Receita dá os benefícios, mas ela precisa ter o controle, certo? Uma outra condição: quem passou a condição de residente no Brasil, morava fora do Brasil, agora veio morar no Brasil durante o ano de 2023. Então essa pessoa que veio para o Brasil em 2023, com o ânimo de aqui permanecer, está também obrigada a apresentar a declaração, certo? Outra situação: quem possuía em 31 de dezembro de 2023 um patrimônio superior a 800 mil reais. Então, se o somatório dos teus bens em dezembro de 23, em 31 de dezembro de 2023, foi superior, de valor superior a 800 mil reais, você está obrigado a apresentar. Aqui também temos uma mudança importante, porque até 2023, referente a 2022, o patrimônio que criava obrigatoriedade era de 300 mil reais, então subiu esse limite aí consideravelmente para 800 mil reais, certo? E também tem uma situação importante esse ano, que é com relação a quem tem bens no exterior e queira fazer a individualização desses bens, queira usar o benefício, entre aspas, já que nós tivemos uma situação aí muito peculiar, o governo fez uma tributação do passado, alterou as regras com vigência anterior, então é uma situação muito temerosa. Mas se você tem bens, possuía bens no exterior e quer utilizar a alíquota reduzida, quer individualizar esses bens, também você precisa fazer isso nesse ano, na declaração 2024, referente a 2023, certo? Então essas são as situações de obrigatoriedade. Renda, certo? Acima de 30 mil, 639,90, rendimento isento acima de 200 mil, patrimônio acima de 800k, operações em bolsa acima de 40 mil no ano ou com incidência de IR. Essas são as situações que mais geram obrigatoriedade. Essas outras que eu comentei também geram obrigatoriedade naturalmente. Antônio Berto, não estou em nenhuma dessas situações. Posso apresentar a declaração? Devo apresentar a declaração? Poder, todos podem, certo? Dever, a gente recomenda em alguns casos específicos. Quais casos? Se você está em um momento da sua vida que você está crescendo o seu patrimônio, é interessante que você faça isso para ir monitorando isso
de uma forma mais adequada, com acompanhamento melhor, certo? E a declaração também ela pode ser recomendada nas seguintes hipóteses, isso aqui já visando um benefício exclusivo para o declarante, independente da obrigatoriedade. Então a pessoa pode não estar obrigada, mas ela pode querer fazer. Por quê? Quando se recomenda, por exemplo, para ter uma restituição, de repente a pessoa começou a trabalhar em dezembro, teve um rendimento de R$20.000 durante todo o ano, só que como o rendimento foi em um único mês, ela teve uma retenção de imposto de renda e ela deve apresentar a declaração se ela quiser restituir esse imposto, ainda que não está obrigado, mas ela deve fazer para obter essa restituição. Então a primeira situação onde é interessante fazer o imposto de renda mesmo sem obrigatoriedade. Segundo, a declaração de imposto de renda ela é aceita universalmente aqui no Brasil como um comprovante de renda e é o comprovante de renda mais barato que existe e com a maior durabilidade, porque ela tem que ser aceita até o final, até o prazo final da entrega da próxima declaração. Então, se você faz a declaração em 2024, ela vale como teu comprovante de renda até maio de 2025, porque ela está dentro do prazo da próxima declaração. Então, é um comprovante de renda extremamente útil, válido com prazo prolongado. Então, para quem deseja ter um comprovante de renda durante todo o ano, certo? Para efeito de cadastro com cartão de crédito, com banco, enfim, é interessante fazer a declaração de imposto de renda. Outra questão importante que você pode fazer, mesmo sem estar obrigado, diz respeito à regularidade fiscal. Fazendo a sua declaração de imposto de renda, você monitora de perto a sua regularidade fiscal e evita, muitas vezes, que algumas fraudes, alguns golpes possam acontecer com o seu CPF. E caso aconteçam, por estar monitorando ali anualmente, você vai identificar isso muito mais rápido e resolver com mais facilidade. Perfeito? E o outro, já comentei, a questão da transparência da evolução patrimonial. Você deixa mais transparente a sua evolução patrimonial e, portanto, evita diversos problemas. Perfeito? Pessoal, se você ficou nesse vídeo até agora, peço que você curta, compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante. Deixe aqui as suas dúvidas, suas perguntas sobre imposto de renda, que durante esse período nós vamos estar respondendo essas questões, trazendo diversas informações sobre o imposto de renda, sobre diversas questões relacionadas a isso e até o próximo vídeo.